Amados irmãos, desde alguns dias atrás que a gente vem meditando no livro de Neemias, faz alguns cultos que a gente vem aprendendo sobre a vida deste homem, que foi, na verdade, um grande homem, e eu creio que os irmãos que vêm o acompanhando devem vir ou ter aprendido alguma coisa no capítulo 1. Mas hoje nós vamos ver o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 8, até o versículo de número 10, onde nós lemos aqui. Vamos orar para que o Espírito de Deus possa nos ajudar aqui. Muito bem. Amados irmãos, o capítulo 2 do livro de Neemias nos mostra, versículo 1 até o versículo de número 10, nos mostra quando este homem, ele se apresentou-se ao rei. Segundo alguns comentaristas, diz que ele levou um período de 4 meses ou 120 dias orando, clamando, jejuando, para poder ter esse momento de se apresentar diante do rei, para pedir aquilo que na verdade ele tinha o desejo no seu coração, pedindo a Deus para que Deus desse paz e muita prosperidade na missão que ele estava enfrentando. E a palavra de Deus nos mostra que nesse dia em que certamente ele estava escalado para tirar o seu serviço como copeiro, a palavra de Deus nos diz que ele se apresentou-se de semblantes, de cabeças baixas, ele se apresentou-se muito triste perante o rei. E a Bíblia diz que o rei perguntou a Neemias: qual é a razão dessa tristeza? Por que é que você está de semblante, de cabeças baixas aqui, prestando esse trabalho? E a Bíblia diz que ele disse assim: seu rei, como era que eu estaria aqui? Como eu não posso estar alegre quando eu sei que a cidade do sepulcro de meus pais, os seus muros estão derrubados e as suas portas estão queimadas? O que nos mostra aqui a prudência deste homem. Ele não disse assim: como era que eu poderia estar aqui alegre se eu sei que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ele não mencionou a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque os reis da época, eles já tinham assim, uma frustração com a cidade de Jerusalém, porque eles diziam que essa cidade era rebelde, essa cidade era revolucionária, essa cidade era uma cidade de guerra, de um povo assim comum. E ele prudentemente ele falou, aleluia, dizendo: como é que eu poderia estar alegre? Eu não tenho motivo para estar alegre. Eu estou aqui nessa situação é porque eu sei que a cidade do sepulcro de meus pais, ele não mencionou Jerusalém, aleluia, os seus muros estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Em primeiro lugar, que nós aprendemos aqui, amados irmãos, é a prudência deste homem, é a sabedoria deste homem, como se apresentasse diante do rei, de tal maneira que não declarou qual a cidade, glória a Deus, ele não estava mentindo, mas estava simplesmente declarando, aleluia, que a cidade do sepulcro de seus pais estava totalmente em um momento de calamidade nos dias. E sabe
quanto tempo, amados irmãos, já havia aquela destruição? Sabe quanto tempo já durava? Quase 120 anos, quase 120 anos que na verdade Jerusalém estava daquele jeito. Glória a Deus. Mas para tudo há um começo, mas para tudo há um fim. Eu creio que Deus tem colocado, ou estava colocando um ponto final no sofrimento de Jerusalém, assim como Deus estava colocando um ponto final no sofrimento daquela cidade. Eu creio que também Ele pode colocar um ponto final no sofrimento da sua vida. Quantos creem que Deus pode colocar e dizer até aqui, glória a Deus, aleluia, porque Ele é fiel, Ele é benigno para com a sua igreja, Ele é benigno para com o seu povo. A Bíblia diz que quando o rei lhe perguntou, ele disse, aí o rei disse, o que é que eu posso fazer? Aleluia, o que é que você quer que eu faça? E a Bíblia diz que ele pediu, ele orou por alguns minutos para poder responder ao rei. Que nós aprendemos muito na vida de Neemias, mas irmão, ele era um homem destemido, porque era um homem que orava, mas ele gostava mesmo de orar em todas as áreas, quase todos os momentos da sua vida. Ele pedia, aleluia, licença e orar, desde que soube da notícia de seu povo, que esse homem se dedicou à oração. Certamente nesta hora não foi uma oração tão prolongada, mas foi uma pequena oração, mas ele disse, mas eu orei ao Senhor para poder responder ao rei. Glória a Deus. Às vezes nós pensamos, amados irmãos, que a oração que é ouvida é aquela oração que é longa, mas às vezes nem sempre, aleluia, às vezes as pequenas orações que nós fazemos e nós clamamos, ela é ouvida em nome de Jesus. Quanto crê, aleluia, nessa palavra? Às vezes por pequena, depende do momento em que nós estamos vivendo. Deus, Ele responde as orações que são feitas, prolongada, mas Deus também responde as pequenas orações. Depende dos momentos, momento de aflição, depende do momento do perigo, depende do pequeno momento que nós temos para orar. Tanto Ele ouve quando nós demoramos, o nosso joelho, como Ele também, Ele ouve e atende quando nós em ligeiros momentos nós clamamos ao Senhor. Quantas vezes em dados momentos a gente, Jesus usa de misericórdia e aquele clamor é ouvido. Quantas vezes a gente, em momento de perigo, Senhor, ajuda e livra, Senhor, e Ele atende aquela pequena oração, glória a Deus. Quantas vezes nós, de momento, nós clamamos a Ele, aleluia, e Ele ouve o nosso clamor. Vocês estão lembrados da pequena oração que Elias fez em cima do altar? A Bíblia diz, foi pequenas palavras, ele consertou o altar que estava quebrado, e dentro de poucos minutos ele clamou ao Senhor, e Deus ouviu, veio fogo e consumiu o holocausto que estava ali. Ele ouviu a oração de Elias, e Ele ouve também a tua pequena oração. Quantos creem? Eu creio que Deus, Ele é capaz de atender a pequena oração que muitas vezes nós clamamos. Não deixa de orar.
o profeta Jeremias, ele disse assim, Deus disse através do profeta, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Oh, glória a Deus Todo-Poderoso. E ele, quando ele orou, a Bíblia diz que ele disse, olha Senhor Rei, eu vou lhe pedir 3 coisas que o Senhor pode muito bem me ajudar, eu ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, aleluia, e ajudar os meus irmãos que estão em grande miséria. Primeiro, Senhor Rei, eu quero que o Senhor me envie a este lugar para que eu possa reconstruir. O Senhor me enviando, o Senhor me abençoando, o Senhor me dando. A primeira coisa foi pedindo que ele enviasse. A segunda coisa, ele pediu assim, eu quero também que o Senhor me dê carta para que eu possa atravessar toda essa trajetória e mostrar para os governadores que na verdade eu estou indo com o seu apoio. Em terceiro lugar, ele pediu também que Asaf, que era chefe do jardim, ele desse madeira para que ele pudesse reconstruir a sua cidade. Aleluia. Primeiro lugar, ele disse, eu quero que o Senhor me envie, eu quero que o Senhor me ajude eu a cumprir essa missão. Eu quero que o Senhor me envie, aleluia, e o Senhor sabe muito bem certamente da responsabilidade que há certamente entre mim e ti, e certamente o Senhor me enviando, aleluia, pode certamente ficar tranquilo que a cidade nunca vai se rebelar-se contra nós. Não está escrito aqui na Bíblia, mas alguns comentaristas chegam a dizer, porque eles tinham medo da edificação da cidade, para que mais tarde a cidade não se tornasse uma cidade rebelde. Mas ele disse, mas pode me enviar, eu sou homem da sua confiança, eu vou cumprir tudo aquilo que o Senhor tem determinado, aleluia. Eu vou tanto lhe ajudar como eu vou ajudar o meu povo. Amados irmãos, que nós aprendemos aqui que este homem, ele era um homem destemido, era um homem, aleluia, que estava pronto para ajudar aos seus irmãos. Não era aqueles que via e sabia da necessidade e se escondia para não fazer, mas era aquele que estava sempre de prontidão para atender a obra e para atender, aleluia, a necessidade do reino. Segundo lugar, ele disse, me dê cartas para que quando eu passar por alguns estados, por alguns governos, na verdade, o Senhor é o imperador, é o Senhor que tem um domínio, e eles vão certamente me respeitar, eles vão saber que eu sou um homem de responsabilidade, e eu não estou indo por conta própria, mas é o Senhor que está me enviando. Amados irmãos, e além de ele apresentar as cartas aos governadores, ele sabia muito bem que lá em Israel, lá perto de Jerusalém, Samaria, havia um grande adversário, os Tobias, os Sambalate, que não amava Israel, e ele certamente dizia, os Tobias, os Sambalate, quando eles ouvirem que eu fui enviado e que eu vou erguer os muros e as portas, certamente eles vão se levantar, mas eu
tendo a carta do rei, certamente eles vão se intimidar. Neemias era um homem totalmente inteligente e prudente, e um homem abalizado para conviver com os seus inimigos. Aleluia. Me dê também madeira para que eu possa construir e para que eu possa também botar as portas, aleluia, naquela cidade. Amados irmãos, a Bíblia diz que o rei atendeu todos os pedidos que ele certamente fez, mas ele não se gloriou-se por a pessoa que ele era. Ele disse: foi a boa mão de Deus que esteve sobre mim, foi a boa mão de Deus que me abençoou, foi a boa mão de Deus, aleluia, que usou aquele homem. Toda honra, toda glória, ela deve ser dada ao Senhor. Quanto dizem amém? Tudo o que nós fazemos e fizemos, nós não devemos nos gloriar, nós devemos dizer: é a boa mão de Deus que está sobre a nossa vida. Aleluia. Amados irmãos, mas a Bíblia diz que quando ele chegou, ele viajou, levou uma grande quantidade de pessoas. Já tinha ido uma leva muito grande com Zorobabel, mas com ele também foi uma leva de quase 40 mil pessoas. Foi muita gente que voltou juntamente com Neemias. Mas quando ele chegou em Jerusalém, os inimigos acenderam um alerta. Sanbalat e Tobias, ele disse: que é que esse homem vem fazer? Esse homem vai erguer os muros, esse homem vai levantar as portas, esse homem vai cercar a cidade, esse homem vai trazer bem a cidade, esse homem vai se enaltecer, ele está trazendo carta do rei, esse homem vai se tornar-se governador. Todo mundo vai se curvar perante este homem. A Bíblia diz que Tobias e Sanbalat acendeu como um alerta vermelho para poder complicar a vida de Neemias, para que ele não restaurasse a cidade e que não ajudasse os seus irmãos. Aleluia. Vamos ver, vamos ler a Bíblia. Capítulo 2, versículo de número 10. Quem lê? Vamos ler todos aqui. Vamos ler. Cadê meu filho? Coloca aí. Muito bem, vamos lá todos. Cadê a igreja? Vamos lá. E todos dizem amém. A Bíblia diz: o que ouvindo Sanbalat o horonita e Tobias o servo amonita lhe desagradou. Com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de quem? Do bem dos filhos de Israel. Amados irmãos, eles ficaram tiririca, como diz os irmãos. Eles ficaram enraivados, eles ficaram nervosos. Eles amavam Jerusalém, mas que ela permanecesse na pobreza e na miséria que elas viviam. Tobias, ele era governador de Samaria e até beneficiava alguns judeus, mas ele queria que eles permanecessem na pobreza, queria que eles permanecessem na miséria, que não houvesse prosperidade na vida deles. Ele se dizia amiguinho dos israelitas, mas somente de fachada. Mas na verdade, ele sabia que quando alguém estava pronto para ajudar, erguer a cidade, e mais tarde ver o bem, essa cidade próspera, e o
povo sair, na verdade, da miséria, aí ele acendeu uma luz vermelha. A Bíblia diz que ele ficaram irados, a Bíblia diz que desagradou, eles ficaram totalmente tristes, e a partir daquele momento, eles começaram a trabalhar para poder prejudicar o bom andamento da reconstrução, prejudicando Neemias, prejudicando o povo, porque ele não queria ver o bem da cidade, nem tampouco queria ver o bem dos filhos de Israel. Amados irmãos, e hoje, quantos estão assim? Nós vimos quantos governos, quantos prefeitos, quantos presidentes por aí afora, que eles não querem ver o bem da igreja, eles não querem ver o bem do povo de Deus. Ano passado, o governador de Fortaleza, que é de esquerda, sabe o que foi que ele disse? Ele disse que a miséria do Brasil e do mundo são as igrejas. As igrejas são a miséria deste mundo. O governador de Fortaleza, que é de esquerda, ele chegou a dizer, aleluia, que a miséria do mundo é a igreja. A igreja, mas irmão, ela vem sendo perseguida na baixa, nas escaladas, aleluia, porque a igreja, ela ainda é a escória da sociedade, ela não apoia o aborto, ela não apoia o casamento do homossexualismo. A igreja vai totalmente de encontro a essas coisas, aleluia. Por conta dessas coisas, esse povo, ele tem a igreja, não tem nenhum agrado que ele poderia fazer para acabar com a vida da igreja. Eles acabam, eles se acham, eles entram no meio desse povo, eles querem influenciar, mas na verdade o que eles querem é acabar com a vida da igreja. Eles não se sentem bem com o progresso e com a prosperidade do povo de Deus, mas nós dizemos, como disse Neemias, mas a boa mão de Deus ainda está sobre a igreja, mas a boa mão de Deus ainda está sobre o nosso povo, aleluia. Ainda que os Tobias e o Sambalate, ele se levante contra a igreja, mas a boa mão de Deus nos ajuda nós a crescer e prosperar em nome de Jesus. Quantos crentes nessa noite querem dar glória ao nome do Senhor, pela boa mão de Deus, ela ser, aleluia, sobre nós, sobre a igreja do Senhor, aleluia, aleluia. Tem um país aí por nome de Nigéria, que o seu governo é ditador. Meus amados irmãos, eles matam demais muitas pessoas, muitos cristãos, tanto cristão da nossa igreja, como também católicos, se dizer que é cristão, mas eles acabam mesmo, glória a Deus. Eles não querem ver o bem da nossa igreja, eles perseguem, da maneira que pode perseguir. Você sabe qual a nossa valência aqui no Brasil? Porque parece que Deus é brasileiro, e essa igreja brasileira, ela tem orado, ela tem clamado ao Senhor, mas a intenção é de perseguir, é de maltratar, é o Estado, aleluia, é a covardia, é a igreja. Mas eu creio que a boa mão de Deus está fazendo nós vencer. Nós vamos vencer os Tobias, nós vamos vencer os Sambalate, e não adianta querer colocar a mão nesta obra, porque serão derrotados, porque a igreja, ela ora, a igreja jejuma, a igreja intercede, e a igreja, na verdade, elas serão verdadeiras vencedoras. Agora há pouco, um deputado
parece federal, até um homossexual. Meus irmãos, o que ele disse na internet, descolambando a igreja, chamando os pastores de fascistas, chamando os padres, meu irmão, uma depravação terrível, glória a Deus. E eu dizendo, olha, quando chega no tempo da campanha, aí até muitos crentes votam numa coisa dessa, aleluia, depois que ganha, se torna inimigo da igreja, se torna inimigo, do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Neemias não temeu os Tobias, aleluia. Neemias, ele não temeu os Sambalate. Pode se levantar, é o que se levantar, é como Deus disse a um certo profeta, já que eles são rebeldes, olha, Ezequiel, eu vou te dar uma testa de ferro, aleluia, e você não vai temer, aleluia, é porque eu serei contigo, e a boa mão de Deus, ela tem sido estendida sobre nós, assim como essa boa mão, ela foi estendida lá no Egito, assim como essa boa mão foi estendida, aleluia, ela no final daquele cativeiro, agora essa boa mão estava estendida sobre aquele homem, para que pudesse resgatar o seu povo e resgatar a sua cidade. Mas, amados irmãos, deixa eu lhe dizer, mas os Sambalate não estão somente lá fora. Muitas vezes nós encontramos Tobias e Sambalate na igreja. Eles não querem ver o bem da igreja. Muitos não querem ver a prosperidade da igreja, aleluia. Se depender dele não vai, se depender dele não anda, aleluia. Eles são totalmente contrários, não querem ver a prosperidade da igreja. Eu já vi crente na igreja, às vezes rindo, zombando, aleluia, quando vê a sua igreja sendo destruída. Eu já vi crente na igreja, mas irmão, aleluia, se alegrando por não ver a prosperidade de A, por não ver a prosperidade de B. Esses são os Tobias, esses são os Sambalate, que ele não tem prazer na prosperidade da igreja, mas eu creio que os Neemias prudentemente vai levar, aleluia, e essa obra cresce em nome de Jesus, para todo sempre, porque a boa mão de Deus está sobre a nossa vida. Trabalhei numa cidade e lá eu encontrei um irmão, meu amado, tudo que se ia fazer, esse homem, eu vi esse homem do outro lado, uma oposição terrível, aleluia, cuidava do som, ninguém podia meter a mão no som, era aquela coisa, aquela agonia toda. E eu digo, Jesus, me dê paciência, paciência, paciência. E era aquela agonia toda na igreja. E um dia eu chamei aquele amado irmão, eu digo, ô meu amado irmão, venha cá. Quantas igrejas por aí dependem de você? Quantas igrejas? Você sabe quantos municípios tem no nosso estado? Nosso estado tem quase 105 municípios, quase 105 cidades, fora os povoados, fora todo mundo. Aí eu perguntei para ele, e dentro desses 105 municípios, fora povoado que tem a Assembleia de Deus, quantos dependem de você? Quantas igrejas só andam se você estiver aqui na frente? Ele disse, somente aqui essa igreja, aleluia. Eu disse assim, então deixa eu te dizer uma coisa, assim como as outras andam sem você, a partir de hoje a nossa igreja também, ela vai andar sem você. A partir de hoje
a nossa igreja vai andar sem você, tá certo? Senta lá no último banco, se torna membro da igreja, e todos os cargos que você tem, eu vou colocar uma pessoa para lhe substituir, e você vai ver que essa igreja, ela anda sem você. Glória a Deus. Se as outras andam, por que essa daqui não anda? Glória a Deus. Se as outras, aleluia, cresce e prospera, por que é que essa aqui não cresce? Aleluia. Você pode se opor, pode ser opositor, como queira, você parece que é um sambalate, você não tem prazer, aleluia, do crescimento e nem da prosperidade da igreja e do povo de Deus. Então vai lá atrás, fica lá atrás, e tu vai ver de perto o crescimento dessa igreja e desse povo. Sabe por quê? Porque eu não confio no homem, eu confio na boa mão de Deus sobre nós. Ficou lá, daqui a pouco passou, vou para outra denominação. De meu amado, que é carta, Deus abençoe, Deus lhe ajude, glória a Deus. E foi para lá, e a igreja começou a florescer, a igreja começou a crescer. Amados irmãos, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja não é do presbítero, aleluia. Esse povo não é de pastor e nem de presbítero, esse povo é de Deus. Quanto diz amém? Glória a Deus. Aqueles que se tornam engancho para que não haja crescimento e nem prosperidade, os Tobia e os Sambalate, que não tem prazer de ver o crescimento nem a prosperidade. Meus amados, eles vão ver, oh glória, quantos podem dizer amém? Eles vão ver, porque o crescimento do povo de Deus, ele depende da boa mão de Deus sobre a nossa vida. Cada crente, ninguém se torne um entrave da obra, ninguém se torna um entrave da obra. Ninguém se torne aquele homem, aleluia, nem na igreja, no ciclo de oração, na escola dominical, em canto nenhum. Mas irmão, essa obra não é do homem, essa obra ela é de Deus, glória a Deus. E aqueles que muitas vezes ficam lá do outro lado, aleluia, somente querendo se alegrar com a miséria, como a tristeza deste povo, aleluia, não vai ver muito tempo a tristeza e a miséria desse povo, porque Deus, ele está trabalhando por nós. Quanto diz amém? A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, amados, em todo lugar que você trabalhar, que seja pastor, que seja um dirigente, que seja um líder de grupo, em todo lugar você vai encontrar uma pequena oposição ao seu trabalho. Isso é o pastor da igreja, isso é o dirigente ali de uma congregação, isso é o líder de um grupo, isso é uma líder, aleluia, de um ciclo de oração. Em todo lugar que você for desenvolver o seu trabalho, você vai ver alguém lhe dando as costas, você vai ver alguém lhe xingando, aleluia. Sabe por quê? É porque eles não querem ver o bem de Jerusalém, eles não querem ver o bem da igreja, eles não querem ver o bem da obra. O que eles querem é ver a obra de água abaixo, aleluia. Mas está repreendido, é o Espírito de Deus, ele age por nós. Quanto diz amém? É o Espírito Santo que age e vai tirando esses engates, e vai, aleluia, arrancando essas coisas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E a boa mão, e a obra vai crescendo, e a obra vai prosperando, porque a ordem de Deus não é diminuir nem dividir,
dia, a soma de Deus é crescer e multiplicar. Deus nos dá criação do homem, que ele já dava a ordem: crescer e multiplicai e povoai a terra. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que quando esses homens, eles levantaram um alerta, e não era peão, não era gente pequena, era gente grande. Era o governador de Samaria, aleluia. Era um oficial do governador. Não era, Neemias não estava lutando com gente pequena. Era gente que dizia ser gente grande. Mas sabe como é que Neemias venceu? Na sua prudência, no seu silêncio. Eita glória, aleluia. Quando diz amém por isso, glória a Deus. Há momento que o silêncio é uma resposta grande na vida daqueles que muitas vezes perturba, aleluia. O silêncio é uma resposta muito grande na vida daqueles que querem nos atrapalhar. Fica tranquilo, quando diz amém por isso, aleluia. Enquanto nós estamos em silêncio, a boa mão de Deus está trabalhando por nós, porque quando nós estamos em silêncio, nós estamos dizendo: mas tu pode, Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que age. Digam amém, glória a Deus. Eu não posso com ele, mas tu pode, aleluia. Eles querem atrapalhar, mas ele não pode atrapalhar. A obra não é minha, a obra é tua. Essa obra tem de ir avante, e Deus, ele entra em ação na vida dos seus filhos e dá vitória, aleluia, a todo o seu povo. Quanto diz amém por isso? Glória a Deus. Primeira lição que nós aprendemos aqui na vida de Neemias: a sua prudência e o seu silêncio. Ele não se zangou, ele não se espalhou, tranquilamente manteve a sua calma, manteve o equilíbrio, aleluia. Se alguém está lhe importunando, mantenha o silêncio, mantenha a calma. Tem hora que a gente baixa a cabeça, tem hora que entra pelo ouvido, sai pelo outro, tem hora que a gente fecha um olho assim e abre somente o outro, que Deus disse uma certa vez ao profeta Isaías: o meu servo, a qual eu tenho enviado, é homem, aleluia. Esses homens, eles são cegos muitas vezes do olho, perde a audição, muitas vezes vê, faz que não vê, ouve, faz que não ouve, mas o coração do servo está no Deus grande, vivo e poderoso, e nós seremos vitoriosos. Quantos creem nessa noite que você será vitoriosa? O teu silêncio vai falar alto, aleluia. A vitória vai vir em nome de Jesus. Não tema, aleluia. Aqueles que podem se levantar, ou que têm se levantado contra a sua pessoa, aleluia, permanece, vai confiando na boa mão de Deus. Mais tarde eles vão ver, que eles vão ver? Eles vão ver o que Deus vai fazer, como fez por Moisés, quando a Bíblia diz, aleluia, que Moisés ia na frente, as águas, o mar se abriram, mas Faraó vinha atrás, entraram no mesmo rio, e Moisés de cabeça levantada para frente, e mais tarde as rodas dos carros de Faraó começaram a complicar, começaram a quebrar. Enquanto o povo de Deus avançava, os carros de Faraó, as suas rodas ia quebrando, ele ia ficando para trás. Enquanto ele ia ficando para trás, o povo de Deus ia avançando, até que o povo de Deus avançou, aleluia, atravessou, e ele mais tarde foram tudo submergido nas águas do Mar Vermelho. A mesma coisa Deus pode fazer ainda hoje.
Os teus inimigos, aí ele vem de carruagem, os carros dele tem roda, vai acabar com o solamento, vai furar o pneu, vai quebrar as sodas, aleluia, e Deus vai abrindo as águas para você. Quanto diz amém, glória a Deus? A igreja de Deus, ela caminha firmemente, olhando para Jesus, autora e consumador da fé. Não devemos temer os Tobia e nem os Sambalate, porque a boa mão de Deus é sobre nós. Toda a igreja de pé. Cadê o grupo?